de João, e nós vimos que Jesus Cristo ele é real. Nós vimos que a filiação em Deus, ela parte muito por aqueles que vivem na luz, porque aqueles que não são da luz, eles são das trevas. E só para explicar aos irmãos também, minha esposa está às vezes tirar uma foto minha, porque jovens iremos participar de um outro intercâmbio com outra igreja em outro local. Eu estarei pregando, só que pediram para eu enviar foto, mas eu não tenho nenhuma foto pregando. Então ela está tirando foto só para isso, tá, irmão? Se vocês verem ela com a câmera, é para isso, para explicar, para ninguém se desconcentrar com ela. Que os filhos de Deus vivem de fato na luz, eles não vivem nas trevas. Que Jesus Cristo é o nosso advogado, ele perdoa os nossos pecados. Vimos que não há como ser filho de Deus e odiar o seu irmão, mas antes ele deve viver na luz, amar o seu irmão. Vimos que os filhos de Deus, eles buscam crescer no conhecimento de Deus, que há alguns níveis espirituais, né? Que há aqueles que são os adultos, os jovens, os filhos, e fazer uma referência ao desenvolvimento espiritual dessas pessoas. Vimos semana passada que os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, eles não negam a Cristo. Porque os falsos profetas, eles estavam negando que Jesus não era o Filho de Deus. Então eles estavam proferindo mentiras, ao qual estava pervertendo o pensamento de alguns que estavam ali naquele meio. Então nós percebemos que o verdadeiro Filho de Deus, ele confessa que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus, e que Jesus Cristo, ele nos salvou, e devemos permanecer assim em nossa fé. Por isso, como podemos de fato sentir o amor de Deus? Podemos sentir o amor de Deus sabendo que nós somos seus filhos. E sabendo que somos filhos de Deus, nós podemos ter essa certeza da salvação, certeza desse amor de Deus. Mas para isso eu gostaria de ler a passagem com os irmãos dessa noite. Para o tema, não sei se vai colocar algum tema, se já foi, mas eu gostaria de deixar um tema para os irmãos que é fácil decorar. 2 famílias, uma escolha. 2 famílias, uma escolha. Há dois meios distintos, 2 lados completamente diferentes um do outro. E há somente uma escolha, uma oportunidade. Vamos ler, por favor, meus irmãos. 1 João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 18. Aqui. Peço que os irmãos acompanhem aqui junto, mantenham suas Bíblias abertas, mas estarei acompanhando essa versão que está aí, da NVI. E assim diz a palavra do Senhor: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. De fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todos aqueles que nele têm esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio.
Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Que não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram mais e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E essa passagem é só do 1 ao 18. Essa passagem é aquela famosa expressão de tapa sem mão. Já ouviram falar disso, né? Que a pessoa, ela quase que, ela não te agride fisicamente, mas as palavras dela doem ao extremo. Às vezes mais do que se fosse realmente um soco, se fosse te batendo. Porque ela está nos mostrando acerca do verdadeiro amor. E meus irmãos, quantas vezes nós dizemos que amamos, seja a nossa família, seja nossos irmãos da igreja, mas as nossas atitudes são completamente diferentes do que a palavra nos diz. E isso eu estou falando por mim. Porque quantas vezes eu escutei um irmão falando alguma coisa que feriu o meu coração e eu fiquei chateado e muitas vezes não queria nem falar com determinado irmão. Estou falando de mim, dos seus irmãos. O irmão só não é ofendido se você não está se relacionando com a igreja, aí é um outro problema. Mas quem se relaciona na igreja, muitas vezes ele se sente ofendido. É algo difícil de se lidar, mas devemos aprender com isso. E João vem nos ensinar sobre isso. Podemos sentir o amor de Deus, sabendo que nós somos filhos. Tem outra passagem, os irmãos sabem que eu gosto de fazer essa contextualização bíblica, né? Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 6, nos diz o seguinte: bendito seja... Os irmãos estão abrindo? Então podem abrir. É bom que os irmãos vão se habituando a isso. Só fortalecendo aquilo que eu sempre falo, eu gosto de fazer contextualização bíblica, meus irmãos, porque a Bíblia é uma só. Todos os apóstolos, eles falam da mesma coisa. Então, um confirma o que o outro está falando. Paulo diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Meus amados irmãos, podemos ter essa certeza, essa confirmação que somos de filho, porque essa é a vontade de Deus. Podemos sentir esse amor dele, porque essa sempre foi a vontade de Deus, salvar a criação. Na criação do homem e da mulher,
Muitas vezes se questiona, mas Deus não sabia que o homem e a mulher iam pecar? Sim, sabia. Só que Deus sempre quis provar ao homem, ou demonstrar ao homem, que sozinho ele não consegue. Quantas vezes nós falamos, Senhor, vou citar um pecado que teoricamente é normal, que nenhum pecado é normal, mas que ele é mais fácil de ser cometido. Senhor, eu não vou mais mentir. Mas quantas vezes nós caímos na mentira? Quando nós caímos, nós estamos mostrando que sempre estamos mostrando que sem Deus nada é possível. Se não fosse a misericórdia de Deus, a graça dele, esse desejo dele de nos salvar, nós não conseguiríamos. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. E quando nós achamos que estamos bem, nós vamos e caímos. E Deus está nos mostrando que você sozinho, você não consegue. Paulo fala a nós que, olha só, aquele que está de pé, cuidado, não caia. Existe uma expressão dos homens, que é muito semelhante, que fala, aquele que tem um telhado de vidro, não ataca a pedra no vidro dos outros. Porque o seu também pode quebrar. É a mesma coisa. A salvação é pela vontade de Deus. Então, tem uma perguntinha para os juniores acerca de quem é o verdadeiro extraterrestre. A gente fica com a dúvida se existe extraterrestre ou não, mas eu afirmo com toda certeza que aquele que não é um terráqueo é uma pessoa diferente, aquele que vive a vontade de Deus, é um cristão. Porque a palavra de Deus nos diz que nós somos passageiros, peregrinos nessa terra. Nós temos uma filiação, nós vivemos de forma temporária aqui. Aqui é somente uma passagem. No versículo 1 nós vemos isso, veja com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus. Essa nossa passagem aqui ela é temporária. Nós temos que viver pensando na eternidade, na glória do Pai. O cristão, ele tem um estilo de vida completamente diferente do mundo. Por isso que o mundo nos odeia. Porque nós vivemos de forma diferente. Hebreus capítulo 11, versículo 17, ele diz, todos estes morreram na fé. Está falando acerca da fé dos antepassados. Sem terem recebido as promessas, mas vendo de longe e crendo e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Abraão, ele recebeu a promessa de Deus sobre a terra, mas é interessante que mesmo Deus falando que aquela terra era dele, Hebreus também nos diz um pouquinho antes que ele nunca quis dizer, ó, essa terra é minha, porque Deus me deu, mas ele vivia em tendas e barracas, porque ele entendia que a terra no qual Deus estava falando para ele não era terreno. Hebreus fala sobre isso. Alguém lá atrás, que não tinha a visão de Cristo ainda, ele já entendia que a terra do qual Deus estava falando para ele não era terreno. E muitas vezes nós já temos essa visão completa de Cristo, nós temos já essa resposta completa acerca desse desejo de Deus e daquele que haveria de nos salvar, nós ficamos procurando coisas terrenas. E Abraão lá atrás já tinha noção de que Deus não estava falando sobre terra física para ele, estava falando sobre terra celestial. Em Romanos 8, 29, nos responde acerca dessa questão de como seremos na eternidade. Porque o que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A ideia principal dessa passagem é nos mostrar que a ideia principal de Deus sempre nos foi tornar igual a Cristo. Todo aquele que crê, ele é predestinado para ser igual a Cristo. Ele é o primeiro. Todo aquele que crê vai ser igual a Cristo. Como é o corpo de Cristo na eternidade, nós só saberemos quando nos transformarmos, quando nós vivemos gloriosamente. Quando chegar o período em que Cristo vai voltar e vai resgatar os seus.
mas não há tranquilidade maior no meu coração em saber que eu serei igual a Cristo. Não seremos mini-deus. Nós não seremos. A ideia não é transmitir que nós seremos deuses igual Cristo é Deus. Nós seremos iguais a Ele, em perfeição. Essa ideia não diminui a nossa filiação, mas antes nos diz que nós seremos perfeitos igual a Ele. Isso me conforta, porque o pecado, ele machuca. Muitas vezes o pecado, ele machuca, o meu pecado machuca a pessoa que está ao meu lado. Ele fere a pessoa que está ao meu lado, caminhando. Por isso que Paulo, ele fala muito acerca do amor. Porque o nosso pecado ele está ferindo as pessoas, seja com o nosso jeito de agir, seja com o nosso jeito de se relacionar, seja com o nosso jeito de reagir, porque nós somos falhos. E João está batendo na igreja, mostrando que, olha só, vocês precisam amar. E a demonstração real do amor de Deus é Cristo. E a demonstração real é que em Cristo vocês são feitos filhos. Nós somos feitos filhos. Faço parte disso também. E podemos ter a certeza que essa filiação nos tornará perfeito, assim como Ele é. Meus irmãos, se seremos de fato igual a Ele, o que nós devemos então desejar a partir dessa passagem que nós lemos? Que devemos buscar a justiça, buscar a santidade, buscar ser semelhante a Ele. O texto que se encontra em Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao versículo 14, vou pedir que os irmãos abram, para todo mundo se despertar. Filipenses 3, do verso 12 ao verso 14. Só focando que nós devemos desejar ser perfeitos, ser santos. Filipenses 3, verso 12 ao 14. Todos abriram? E é bom que os irmãos veem que a Bíblia de vocês também está escrita a mesma coisa. Palavras diferentes, mas a mesma ideia. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, ao fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eu, que agora sou filho de Deus, eu busco então viver conforme Ele. Eu prossigo para esse alvo. A luta, ela será constante. A perseguição contra o cristianismo será constante. Não espere ser amado pelo mundo, porque a história já mostrou que nós nunca seremos amados pelo mundo. O cristianismo sempre foi algo que ofende o modo deles de viver, que debate conforme o meio deles de viver. As religiões, parece que a maioria delas aceitam você ter vários deuses, você aceitar várias questões. Essa semana no meu trabalho, descobrimos que há um ateu lá. Porque ele nunca falou sobre isso, então eu não fico pensando no meu trabalho sobre Cristo na hora da produção. Trabalho é trabalho. E aí descobrimos que é um ateu e é um católico lá, que ele vive completamente ímpio. Ele ficou nervoso porque o menino era ímpio, porque o menino é ateu. Ficou nervoso de dar discussão. Aí falou: pastor, vem aqui converter ele. Eu falei: eu converter quem? Isso não é minha função. O que você quer que eu fale? E aí fomos discutindo sobre questões que
parecem sobrenaturais e são sobrenaturais. Noé, a criação do mundo. Sobre Gênesis, a questão de um irmão deitar com a irmã, porque só havia Adão e Eva. Sobre essas questões assim que são, até parece que eticamente corretas. E aí eu fui respondendo e debatendo com até a própria ciência. O menino não só crê na ciência. Gênesis, por exemplo, eu citei, olha, se você acha que é errado o irmão deitar com a irmã só porque só tinham eles, você vindo do macaco também. No final veio só um. Então é mesmo a falta de ética. É mesmo o problema. E aí fomos refutando. E aí esse senhor falou, não é possível. Tá vendo? No tempo da tragédia, caiu lá na Praça do Suspiro, o barranco e só sobrou o santo. Eu olhei para ele e falei, meu amigo, independente do que você crê, eu não acredito em santo. Para mim, aquilo ali foi um mero acaso. O santo não faz nada por mim. Eu acredito só em Jesus Cristo. Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo. Santo, para mim, não é nada. O que ele tem de especial? O pecador fala como todo mundo. Porque ele se tem. Não sei nem quem esse santo que você está falando. Nós podemos ter a certeza que em Jesus Cristo há salvação. E deveríamos desejar ser santo como ele é santo. Mas não para sermos chamados de santos. Esse nunca foi o foco. Nós não somos especiais ou estrelinhas, ou devemos desejar lá na frente ser reconhecidos como um santo. Mas que alguém que buscou a santidade. Paulo nos diz o seguinte, olha só, igreja. Sede santo, ou sejam como eu sigo ao Pai, como eu olho para o Pai, como desejo ser igual a Ele. A referência de Paulo nunca foi ele mesmo. Foi Jesus Cristo. E ele fala para a igreja ser imitadora dele, assim como ele era de Cristo. No grego, a palavra prática, como nós lemos aí, é aquele que transforma o pecado num hábito, uma prática habitual. O pecado é uma prática habitual. O pecado é incompatível com Deus. O pecado ele é incompatível com Deus, com o que Deus deseja. Vai muito além de tão somente desobedecer, mas fazer uma rebelião. Quando nós sabemos que tal coisa é pecado, nós ainda assim fazemos, nós nos estamos rebelando contra Deus. É interessante que hoje o pastor citou a respeito de quando o filho desobedecia o pai, a mãe era confirmada pelos sacerdotes, o que eles faziam, e eu até citei, ele era apedrejado, e não era apedrejado na porta de casa não, eles levavam para o portão da cidade, para que todo mundo apedrejasse, para todo mundo ver e todo mundo atacar pedra, contexto da época. Mas ali Deus estava mostrando, olha só, está vendo como um pecado, eu não me agrado do pecado. E aí ele estava mostrando para todo mundo, está vendo? Todos vocês também são pecadores. Todos falham. Todos erram. E ali no mais específico é porque os filhos eram rebeldes. Imagine se hoje um filho rebelde que desobedece o pai e a mãe, em nenhum momento ele se arrepende, ele muda seus atos, tacasse pedra. Quantos que não morreriam? Quantos que não morreriam? O pecado é uma rebelião contra Deus. Tiago nos diz que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que poderia fazer o bem, sabe fazer o bem, não faz, ele comete pecado. E quantas vezes, vou fazer uma dinâmica aqui, olhe para o irmão que está do seu lado, só olhe rapidamente assim, olhe para todo mundo. Muitas vezes, nós sabemos que o nosso irmão está precisando de ajuda e nós não ajudamos, por mero egoísmo. Estou errado? Estou falando pelo menos que eu sou assim. Porque às vezes eu não gosto de tal irmão, porque eu não sou muito chegada nele, porque ele tem um jeitinho que eu não gosto muito, porque há 5 anos atrás ele falou determinada coisa que eu não me agradei e eu estou remoendo até isso até hoje. Escutem, meus irmãos.
Comprovado também cientificamente que muitas vezes a causa de câncer é falta de perdão. Falta de perdão. Pessoas que guardam rancor pela vida e não perdoam já câncer. Se não me engano, câncer de estômago. Parece uma coisa nada a ver. Câncer de estômago, não é? Câncer de estômago. O que tem a ver estômago com isso? Tudo. Porque assim Deus quis. Cuidado. Cuidado que muitas vezes nós temos nos demonstrado como filhos do diabo e não como os filhos de Deus, por não amarmos os nossos irmãos. Jesus veio para tirar os nossos pecados. Esse sempre foi o propósito, porque ele nunca pecou, nunca transgrediu a lei. A prática do pecado é incompatível com a obra de Cristo. Cristo veio e ele não pecou nenhuma vez, para cumprir a lei e nos mostrar. Tem tudo a ver com ele. Tem até uma música que diz isso, né? Tem tudo a ver com ele. Não é sobre nós, mas sempre foi com ligação a Cristo. Ele é a referência principal. Entendendo esse amor de Cristo por nós, agora eu posso entender o amor que eu tenho que ter para com o meu irmão. Agora eu consigo entender o amor que eu tenho que ter para com o meu irmão. Romanos 6 nos diz o seguinte, Romanos 6, versículo 13 e 14. Por favor, abram suas Bíblias, para os irmãos despertarem. Graças a Deus não tem ninguém dormindo, mas é só para ajudar os irmãos a não dormir. 6, 13 e 14. Amém. Vendo, Romanos 6, 13 a 14. Até sugiro, irmãos, se quiserem algum livro para lerem, Romanos. Excelente. Dizem que é o livro mais difícil de interpretar da Bíblia. É verdade. É verdade. Mas hoje em dia tem as versões que auxiliam cada. Leiam Romanos. Será ótimo. Ele diz o seguinte: não ofereçam os vossos membros no corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Cristo pagou o preço necessário para que hoje nós não vivêssemos mais conforme a lei. Porque a lei, na verdade, ela sempre nos condena, mostrando que nós somos pecadores. E Romanos também nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para nos provar que nunca foi pelos nossos próprios méritos, mas pelo mérito de Cristo. Isso é repetitivo, meus irmãos, mas é capaz de chegar amanhã e os irmãos esquecerem isso. Deus esquecer isso. Que nunca foi sobre o que eu consigo fazer, mas pelo que Cristo fez. E pelo que Cristo fez, assim eu reajo fazendo. Que é o que nós veremos acerca da lei nesse momento. Quem vive na prática do pecado é do diabo, pois é isso que ele faz desde o início. E para isso que Cristo Jesus veio, para destruir as obras do pecado. Versículo 8 nos diz isso. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o pecado peca desde o início. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as suas obras, as obras do pecado. Satanás, ele é um pecador nato. Ele recebeu tudo de volta. Ele foi criado como um anjo, estava ao lado do Pai, exercia um cargo super importante ao lado de Deus, mas o problema dele foi desejar ser igual a Deus, tomar o lugar de Deus e criar uma rebelião contra Deus. Esse foi o pecado de Satanás. O homem, escuta de Satanás, olha só, está vendo essa fruta aí? Deus não quer que você coma para que você não seja igual a Deus, Ele não quer que você conheça
sobre o bem e o mal. Satanás estava mentindo? Em parte. O problema da mentira, todo mundo entende. A meia-verdade que é o problema. Porque o homem, quando ele pecou, comeu do fruto, ele passou a conhecer de fato o bem e o mal. O bem ele já conhecia, ele não conhecia o mal. E ali ele passou a conhecer o mal. Infelizmente, estamos com esse mal até hoje, onde o Romano nos diz que a natureza está ansiosa pela volta de Cristo para redimir o seu povo, porque ela está sofrendo. E não somente a natureza, nós estamos sofrendo essas dores do pecado. O pecado, ele é do diabo. E aquele que não se arrepende do pecado, ele é do diabo. É filho do diabo. Ele faz parte da família do diabo. E como saber quem é filho de Deus? Versículo 10 nos diz isso aí, que há duas famílias. O filho de Deus, ele pratica a justiça. Ou seja, ele cumpre as leis. A lei não é para salvar, mas para provar quem nós somos. Há somente dois tipos de filhos: os de Deus e os filhos de Satanás. Ninguém pode pertencer a duas famílias. A pessoa pertence à família de Deus e exibe o caráter divino de justiça, ou ela pertence à família de Satanás e exibe a sua natureza pecaminosa. Versículo 10 nos diz isso. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Meus irmãos, isso não sou eu que estou falando. Versículo 10 de João está nos dizendo isso. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, ele não é de Deus. E se não é de Deus, ele é do diabo. Há essas duas possibilidades. Há somente uma escolha. Ou você faz parte da família de Deus, ou você não faz. Porque da família do diabo, já é. Você não escolhe fazer parte da família do diabo. Você já nasce sendo a família do diabo. Você só tem a possibilidade de fazer parte da família de Deus. Que aí basta crer em Cristo. É a única solução. Romanos 3, 23, um ótimo texto para todos decorarem, de rigor de decorarem. Porque todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Você já nasce afastado. Você não nasce próximo. Você nasce distante por causa do pecado. O pecado não é compatível com Deus. O cumprimento dos mandamentos serve para mostrar que nós somos de fato filhos de Deus. Para isso que serve o cumprimento dos mandamentos. Porque o mandamento não serve para salvar ninguém. Está lá, não adulterarás, não terás outros deuses, não roubarás. Isso não serve para te salvar, não. Porque há muitas pessoas que praticam boas obras no mundo. Muitas. Isso aí não serve para te salvar. Serve para te mostrar que você é pecador, porque muitas vezes nós não cumprimos. Tiago nos diz que aquele que descumpre um dos mandamentos, na verdade, descumpre todos. Porque a ideia não é o cumprimento dos mandamentos, é crer em Cristo. Crendo em Cristo, eu buscar cumprir os mandamentos. Porque os filhos do diabo, eles não querem cumprir. Vai falar com o ímpio, olha só, beber escandaliza, não agrada a Deus, você sai da sua essência natural, você começa a falar bobagem, pecado. Sabe o que ele vai falar? Porém, ou isso daí não é verdade. Jogo, essa mesma pessoa católica, nessa mesma conversa que estava com ele estava falando, jogo é do diabo. E eu sou de Deus. Olha, eu falei, mas tá, você é de Deus, mas você joga, você aposta. Ele falou, é para ganhar dinheiro.
mesma pessoa. Porque é ímpio. Porque é ímpio. Porque ele não confia na providência do Senhor. Porque ele não quer conquistar as suas coisas de forma digna, de uma forma que glorifique a Deus. E para isso ele está disposto a fazer coisas que ele mesmo considera do diabo. O ímpio, ele não quer agradar a Deus, ele não quer cumprir as ordenanças de Deus. E eu te pergunto, como você está com Deus? Você é mais um que não está se preocupando em agradar a Deus? Porque às vezes não é com jogo, mas às vezes é só por não ler a palavra de Deus. Parece pequeno, mas é pecado da mesma forma. Pecado é pecado. Pai sempre diz para os seus filhos, pai sempre diz para os seus filhos, não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Não fala para os seus filhos? Eu escutei isso. Porque pecado é pecado. Seja ler a Bíblia, deixar de ler a Bíblia, mentir, é pecado. Desagrada a Deus da mesma forma. O que muda são as consequências. A mentira deixa de confiar nas suas palavras. Deixar de ler a Bíblia, você deixa de conhecer aquele que te salvou. E os dois levam para o inferno. Os dois levam para o inferno. Há uma mensagem central do cristianismo. Há somente dois tipos de filhos, os de Deus e os filhos de Satanás. Ninguém pode pertencer a ambas as famílias ao mesmo tempo. A pessoa pertenceu à família de Deus e exibe o caráter divino e a justiça, já li isso, ou pertence à família de Satanás e exibe a sua natureza pecaminosa. A mensagem central do cristianismo, ela é a proclamação do Evangelho acerca do amor. É sobre o amor. João 15, versículo 12, por favor, abra a Bíblia. E, por favor, poste aqui também. O meu mandamento, vou esperar os irmãos abrirem. Estão lendo por tanta boa vontade. Ok. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu vos amei. Qual foi a demonstração do amor de Cristo? Dar a sua vida. Dar a sua vida. E muitas vezes, quando somos ofendidos por palavras que machucam, nós simplesmente deixamos de falar com os nossos irmãos. Imagina Jesus, que sabia quem era Judas. Ele simplesmente virar o rosto para Judas e falar: você vai me trair. Pelo contrário, eu não sei se os irmãos lembram, mas antes de Judas ir trair, Jesus deu a ceia para Judas. Foi, se não me engano, o primeiro. Imagina Jesus simplesmente virar para Pedro e falar: ei Pedro, não quero orar para você não, porque você não consegue orar, e você ainda vai me negar. Você ainda vai me negar. Pelo contrário, Jesus agiu com misericórdia. E quando ele apareceu novamente a Pedro, ele ainda foi a Pedro e perguntou: Pedro, você me ama? O mesmo vale para nós, porque muitas vezes está lá escrito, nós sabemos a verdade e nós falhamos, nós negamos a Cristo dia após dia com as nossas atitudes. E Jesus sempre está nos demonstrando misericórdia e amor, porque por meio dele nossos pecados são perdoados. O mundo nos odeia, é uma verdade. Não fiquem surpresos pelo fato do mundo nos odiar por sermos cristãos. Na história é revelado o ódio pelos cristãos por toda a parte do mundo. Sabe por quê? Porque seu pai é Satanás.
Satanás está de toda forma tentando convencer que é ruim ser cristão. Eu fico imaginando as pessoas na África, que elas são queimadas vivas, porque elas creem em Cristo. Ou pelas pessoas que foram para a Amazônia e foram pregar o Evangelho lá no meio dos indígenas, né? E muitos deles sendo canibais, matando eles. Nem por isso eles deixaram de fazer, de cumprir o íntimo. O mundo nos odeia, porque ele é do mal, ele é de Satanás. Não no sentido de que Satanás tem governo sobre alguma coisa, mas no sentido de que o mundo caminha nos mesmos passos de Satanás. Um mundo que o odeia, um mundo que mente, um mundo que peca, que falha diante de Deus, que se rebela contra Deus, que é falho contra Deus. Mas Cristo não. Cristo não. A prova do nosso novo nascimento, o amor é a prova infalível de que alguém passou pelo novo nascimento e que ele passou da morte para a vida. O amor é a verdadeira prova. Se você quer demonstrar de fato que você é um filho de Deus, ame. Ame. Nós já vimos que uma das provas que você é filho de Deus é você viver na luz. Outra prova é você obedecer aos mandamentos. Outra prova é você crescer espiritualmente. Outra prova é você nunca negar a Cristo. E a próxima prova que nós estamos vendo é que você deve amar. E eu fico imaginando João falando isso com toda a mansidão. Porque o amor, nós não falamos sobre o amor com raiva. Nós falamos com mansidão. Com compaixão. O amor é conhecido a partir do que Cristo fez. Ele é a nossa referência. Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos fazer o mesmo para com os nossos irmãos. Eu gostaria de ler os versículos 17 e 18 com os irmãos. Nós já percorremos todos esses 18 versículos, tá, irmãos? Eu fui fazendo dessa forma porque eram muitos versículos. Mas versículos 17 e 18, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. E, Rogério, a possibilidade de depois cantarmos aquela música Amar é Repartir? Por favor. E ela é muito pertinente. É Jesus Cidência também, você deu o 1 João 11. É Jesus Cidência, né? É incrível. Irmãos, nós ficamos conversando e falamos, nossa, a música tem tudo a ver com a mensagem. E é quase toda semana. 1 João 17, versículo 18. Porque João, ele explica sobre o amor e ele aplica. O próprio João, ele aplica. Se alguém tiver recursos materiais, não está falando de outra coisa. Por mais que aquela música esteja falando sobre compartilhar o Evangelho, mas também vale. Mas se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Estamos falando de amor de uns para com os outros. Se você vê que seu irmão está com dificuldade na vida, falta de emprego, falta de recursos dentro de casa, dificuldade no relacionamento conjugal, dificuldade no relacionamento entre pai e filho, dificuldade de se relacionar com as pessoas, se sentir sozinho, dificuldade numa depressão, dificuldade na escola, e não se compadecer, como pode o amor de Deus estar nele? Versículo 18. Filhinhos. Por isso que eu estou falando que imagino João falando com toda a mansidão sobre o amor. Porque ele começa falando sobre o amor de Deus e conclui falando, filhinhos. Não amemos de palavra, nem de boca,
mas em ação e em verdade. Eu sempre escutei que amor não é sentimento, amor é atitude. Porque se fosse sentimento, Deus poderia estar lá do céu batendo palma e falando: eu amo vocês, eu criei vocês, parabéns, mas vocês pecaram, então eu sinto muito. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. É outro texto bom para decorar. Deus prova o seu amor. Por que não provar o amor para com o seu irmão? Porque digo com toda certeza, a partir do que nós lemos, que se você não prova o seu amor, você só diz eu amo, corre sério o risco de você não ser amado quando for para o céu também. Deus ser tão justo de falar: você não amou, tá aí meus parabéns, você não é meu irmão. Parece como que eu estou falando, mas parece que às vezes citando umas coisas assim, os irmãos acordam. Porque o Evangelho não é brincadeira. Nós trabalhamos 1/3 da nossa vida, se não for 2/3 da nossa vida, estamos trabalhando. É difícil. Mas, meus irmãos, se não vivemos em santidade, não buscarmos e não permanecermos, cuidado, para que a sua vida não seja eternamente no inferno. Como nós vemos aqui sobre o Hades, né? E no grego, naquela ideia, o Hades era o inferno de sofrimento mesmo, porque havia outros tipos. Aquele é de sofrimento, de eternidade. Cuidado, porque é difícil nós trabalharmos 2/3 da nossa vida, mas passar uma eternidade ao lado, longe de Deus, eu acredito que seja muito pior. Porque trabalhar é graça. Comparado a isso é graça. Você conquista suas coisas, você sustenta sua família, isso é graça. É bênção. Porque se fôssemos perfeitos, sempre também trabalharíamos. Já tão perfeito ele trabalhava. Isso aí não é fardo. Fardo é você saber que você vai para o inferno se você não crê em Cristo. E você crendo em Cristo, você deve demonstrar. O Filho de Deus, ele obedece aos mandamentos de Deus. E quais são os mandamentos de Deus? Resumindo em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Não é novidade. O amor não é novidade. Nem para o João, que estava citando isso para a igreja, porque foi Cristo que falou. Nem para Paulo, que falou sobre o amor. E nem para essa igreja que está sendo falada aqui sobre o amor hoje. Amém. Busquem a Deus. Busquem obedecer a Deus. E busquem cumprir os seus mandamentos. Amém. Por isso eu deixo a pergunta a 2 famílias. Uma escolha. Qual tem sido a sua escolha acerca da obediência a Deus? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, que tanto a explicação da tua palavra, quanto as aplicações feitas acerca do que nós vemos sobre a vida dos nossos irmãos, nos ajude, Senhor, a melhorar nos nossos hábitos, no nosso modo cristão de ser, Pai. Porque o seu desejo sobre a filiação é perfeito, mas nós estamos falhando, Senhor. Então nos ajude a ser mais santos, a buscar mais intensamente a Ti, Senhor, a guardar a Tua palavra, amar a Ti, Senhor, sobre todas as coisas, e esse amor do qual o Senhor nos demonstrou possa falar ao nosso coração, possa quebrantar o nosso coração, para que possamos assim, Senhor, desejar amar o nosso irmão, o nosso próximo, como a nós mesmos, Senhor, como o Senhor fez por nós, de dar a nossa vida, Senhor, em favor dos nossos irmãos. Eu sei que esse não é um desafio fácil nem para mim, Senhor, mas estou clamando a Ti, Senhor, que fale conosco, nos auxilie. É isso que te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador. Amém, Senhor. Por isso eu gostaria de deixar somente os recados aqui, que o louvor pode estar aqui na frente. Mais uma vez,
Adolescentes que vão ao nosso retiro, por favor, peguem a ficha de inscrição, me entreguem semana que vem. Meus irmãos, a ficha de inscrição tá, para você participar do congresso, está no valor de R$10. É muito simbólico. Mas eu digo o seguinte, se você está com uma dificuldade financeira e não consegue pagar os R$10, por favor, não deixe de pagar os R$10. Os R$10 é só para você se importar um pouquinho mais com a sua palavra. Só isso. Porque às vezes a pessoa não dá valor porque não pagou nada. Então é só para você se importar um pouquinho mais, porque não é pelo valor, é pela sua presença. Então, por favor, os adolescentes, peguem a sua ficha de inscrição, me entreguem semana que vem. Após o curso de semana que vem, daremos uns breves avisos sobre a nossa saída e ida para o local, para nós nos organizarmos melhor. A ficha de inscrição vocês vão ver que tem sobre questão de saúde, sobre núcleo, sobre tudo para poder falar com os pais. E façam isso, por favor. Deus abençoe. E tem um aviso aqui também que acabaram de me entregar, que tem lanche lá atrás. Então, não saiam desesperadamente. Vão lá para trás lanchar. Ok? A comida japonesa, ai que socorro. We are the